Divino Mestre Jesus, com alegria que nós aqui estamos novamente, agradecendo a Ti pela oportunidade renovada para todos nós, para o estudo do livro de Gênesis de Moisés, utilizando-nos das chaves que o Espiritismo nos oferece. Pedimos amparo, inspiração, a luz do entendimento, a orientação espiritual para todos nós, pelos fios invisíveis da inspiração, para que nós realizemos o melhor possível, buscando aquele entendimento que seja proveitoso para todos nós, que nos auxilie na nossa vida diária, fortalecendo-nos para as lutas e os testemunhos que precisamos apresentar. Que as tuas vibrações de paz, compaixão e misericórdia envolvam-nos hoje e sempre. Muito bem, nós vamos então dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 3 que nós estamos estudando. Então, vou fazer a leitura aqui desde o primeiro versículo, para nós recapitularmos aí. Capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Bom, nós iniciamos o estudo do versículo 3 na semana passada e fizemos muitos comentários. E vamos retomar aqui o assunto, porque esses versículos são um pouco confusos quando lemos assim, à primeira vista. Nós vamos retomar, fazer uma recapitulação aqui. Versículo 3 do capítulo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Bom, vamos aqui recapitular, porque aqui nós temos o diálogo da mulher com a serpente, que é o nosso diálogo interior, no foro íntimo da consciência. Geralmente nós supomos que o diálogo é conosco, nós mesmos estamos dialogando conosco, mas nós estamos dialogando com interlocutores, espíritos que estão conosco, sejam os nossos anjos guardiães, os mentores, os amigos espirituais, ou mesmo aqueles que querem, de alguma forma, complicar a nossa marcha, que podem ser
desafetos do passado que nos encontram, irmãos que atraímos de acordo com nossos sentimentos complexos. Então esse diálogo aí nunca que é um diálogo solitário. Então vamos lá, no versículo 9 do capítulo 2. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Isso no versículo 9. Então, no meio do jardim está a árvore da vida. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, agora vamos confrontar com o que a mulher disse para a serpente. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Não foi isso que Deus disse, evidentemente, certo? Aqui nós lemos aqui, e aqui nessas recomendações, nesses ordenamentos aqui, mandamentos, Deus vai afirmar que a árvore da vida está no meio do jardim e que de todas as árvores do jardim comerá livremente, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Então, o Senhor Deus, que na nossa intimidade fala por meio dos mandamentos que nós dos quais estamos conscientizados e que são lembrados pelos espíritos amigos, mentores, instrutores, ele não disse que não era para comer da árvore do meio do jardim. Não disse isso. Ele disse que não era para comer da árvore da ciência do bem e do mal. Então a mulher disse: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele e nele tocareis, para que não morra. Então não foi isso. Então é aquele jeitinho que nós encontramos para distorcer as coisas. A nosso favor. A nosso favor, de acordo com o interesse. De acordo com o interesse. Porque o diálogo aqui era da mulher com a serpente. Então, é o diálogo interior de cada um de nós, não é da mulher biológica, é a nossa parte emocional com as forças de baixo curso no plano espiritual. Mulher simboliza o sentimento. Então, quem primeiro o nosso movimento interior, que avoca os espíritos para o nosso lado, é o plano dos sentimentos. Pensamento atrai, o desejo chama. Pensamento atrai, o desejo chama. O pensamento atrai, mas o que vai fazer a conexão é o sentimento. Certo? Tem que agradar, né? Porque você atraiu alguém circunstancialmente, você atraiu. Aí você chamou para sua intimidade. Então é um movimento consecutivo. Quando você chama alguém, você estabelece uma conexão direta. Quando você está pensando, nós estamos atraindo os espíritos. Eles podem se aproximar e eu gostei desses pensamentos, vou ficar por aqui.
esperando ali uma ocasião. Qual ocasião? Dos desejos, das emoções. Né? Vale tanto para os bons quanto para os maus. Se a nossa tônica no nosso dia a dia, a maior parte do tempo, são de bons, é definida pelos bons sentimentos, nós estamos atraindo bons espíritos. Fortalecendo os laços com o anjo guardião, com os mentores, pelos bons sentimentos. Então, os bons sentimentos são muito importantes, evidentemente, sabemos disso. Porque... Pode falar. É interessante que a ordem parte da mulher, né? Tipo assim, disse a mulher. Tipo assim, parece que ela começa a tomar... porque o sentimento... porque o sentimento é que é o carro-chefe. Sim. Uhum. Emitimos o sentimento, e nós aprendemos com o Espiritismo que o sentimento gera o pensamento. Uhum. Só que nós, na maioria das vezes, não percebemos que o Kardec utilizava a palavra móvel. E o móvel dos nossos pensamentos são os sentimentos, nós não percebemos. Porque nós não temos aquela vigilância com relação ao sentimento. Nós vigiamos o pensamento, mas de modo geral a gente deixa o sentimento correr solto às vezes. Só que esses sentimentos estão gerando pensamentos. Sim. Dá para a gente fazer alguma ligação aqui, porque lá no versículo 1, sempre que Deus dava uma ordem, e disse Deus, só saía coisa boa, né? Agora aqui, e disse a mulher. Exato. Aí não sai uma construção boa, né? Uma Exato. obra boa, né? Exato. Porque aí as pessoas, o senso comum toma como sendo a mulher efetivamente. Biologicamente falando, né? Que é um erro. Sim. Interpretado dessa forma. Nós estamos aqui falando de razão e sentimento. Uma coisa que eu estava até comentando outro dia, não sei aonde, acho que não é nerd. É tão evidente que isso aqui é uma parábola, que eu estou falando assim, gente, vamos colocar filho do casal, 2 homens. Porque aí as pessoas vão perceber que isso aqui é uma parábola, né? Porque não se gera um mundo a partir de 2 filhos, né? Do mesmo sexo, né? Como é que vai procriar, né? Não tem como. Eu acho que isso aí é uma indicação de que é uma parábola. É uma parábola, né? Não, e depois mais à frente, o Caim foi expulso e casou lá, teve filho. Casou com quem? Já tinha gente, né? O mundo já estava construído, tinha muita coisa, né? É uma parábola. É tomado ao pé da letra, mas é um engano, é um equívoco. Então... Entendeu o que eu falei, não? Você queria falar alguma coisa? Você olhou para mim? Não, eu estava estranho. Perdeu? Pode falar, velho. Vocês viram numa série que passou na Eu vou ler de novo. Peraí que ela está falando. Não, eu estou com vergonha. Vou ler. Estou falando o que a mulher falou. Qual que é a árvore que pode comer? Eu tô lá. De todas as árvores do jardim Eu tô lá. comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque A mulher falou isso? Deus falou. Eu quero saber o que a mulher falou. A mulher falou, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Deus não falou isso. No meio do jardim está a árvore da vida. Ele falou para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Entendi agora. Porque a árvore da vida simboliza o amor. Então o amor pode ser vivenciado, deve ser vivenciado, deve ser engrandecido. Só para ver se... Olha só, Deus colocou a árvore da vida no centro do jardim. Veio a mulher e deslocou. Ela tirou a árvore da vida do centro do jardim, e colocou a árvore da ciência do bem e do mal. Entendeu? Sim. O movimento interno, segundo o interesse. Então vamos
Não existe, não estou falando aqui de árvores, estou falando aqui de pessoas. A árvore é um símbolo das pessoas, certo? Estou falando aqui de mangueira, Eu macieira, estava achando que era árvores verdes. oliveira, não, pessoas. Então aqui nós estamos falando de conexões com pessoas, ligações com pessoas. Aí nós vamos lembrar de Jesus. Nós temos que ter cuidado com os falsos profetas. Reconhecer os frutos das árvores. Uma árvore boa não dá mau fruto. E uma árvore má não dá bom fruto. Está falando de pessoas. Aí vem os falsos profetas. Os lobos impedem o cordeiro. Falam uma coisa e fazem outra. Porque é aí que está o problema. Nós temos que acreditar mais em Deus. Acreditar mais em Deus do que em nós mesmos. Eu vou falando, do que eu estou falando? A gente tem que ouvir mais a voz da consciência e menos os desejos, as emoções. Acreditar mais no ensinamento superior do que no que as emoções estão propondo, às vezes. Fazer o discernimento. Discernir. E se eu identifico em mim mesmo bons e maus frutos, eu vou identificar no próximo também. Natural. Identificando no próximo, o que eu vou fazer com isso? Aí nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, que fala do que fazer quando nós vemos o mal. Está lá as nossas instruções lá para operar, no capítulo 10, itens 19, 20 e 21, por exemplo, nos dá uma luz de como operar aqui na Terra, nas faixas do bem. Não é isso? Então os Espíritos vão dizer literalmente lá que não ver o mal é um erro. Isso obsta o progresso. Colocar o óculos cor-de-rosa e não ver o mal. Nós temos que ver o mal para melhorar esse mundo, identificar o mal, estabelecer leis para controlar o mal, cadeias, dispositivos legais, porque senão nós voltamos para a barbárie. É do tempo da lei do mais forte, certo? Então, o interesse pessoal é que vai fazendo essas escolhas aí por exemplo, espíritas, amai-vos e instruí-vos. No plano do espiritismo, quem opta por se instruir preferencialmente e não amar, está fazendo esse movimento aqui. Alimentar da árvore do bem e do mal. Conhece reencarnação, mecanismos de reencarnação, colônias espirituais, quem vai para o umbral, quem não vai para o umbral, quem passa pelo umbral, quem não passa pelo umbral, quantas esferas espirituais existem, conhecimento do bem e do mal. E não praticar o bem é o problema. Então, espíritas, amai-vos, ou seja, vamos adotar o fruto da árvore da vida, instruí-vos, árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós temos que ter essa vigilância para na nossa vida priorizar as ações em que o amor vai ser desenvolvido. Praticar o bem, praticar o amor, a caridade, certo? Que é o grande desafio. O grande desafio do dever em comunidade. Então, aqui houve uma movimentação complexa de distorcer o mandamento divino. Distorcer o mandamento divino.
que nós estamos lidando aqui com mandamentos. Todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. É um mandamento. Depois Moisés, mais à frente, vai sintetizar todos esses mandamentos aí analíticos nos 10 mandamentos sintéticos. O que tem mais relação com, por exemplo, os que têm relação com nossos sentimentos, nossos desejos, por exemplo, não cobiçareis a mulher do próximo, que é comer do fruto da árvore proibida. Então, esses mandamentos aqui analíticos foram sintetizados depois em 10. O Moisés, não roubar, não roubarás, você não vai tomar o bem que não é seu, é de outro, é fruto de outra árvore. Não é seu, então você não vai tomar. E vai assim por diante. Não adulterarás, que é adulterar a lei. E as pessoas fazem só aquela interpretação rasa da traição matrimonial. A traição matrimonial já está lá. Não cobiçareis a mulher do próximo. O cônjuge do próximo para valer para os dois. E o não adulterarás se refere às leis. Então, um contrato de casamento é uma lei que conscientemente nós adotamos. Então, não vamos adulterar. Nesse sentido. Então, alguém tem mais alguma dúvida sobre isso aí? Meio do jardim. A árvore da ciência do bem e do mal é permanecer só no campo do intelectual, do conhecimento. É o espírito teórico, por exemplo. Teórico. Não sai a campo praticando bem junto aos irmãos da humanidade. Não estou falando aqui de participação de campanhas, de distribuição de alimentos. Isso aí está implícito. Mas é no dia a dia, o bem, aquele bem individual. Só você vai ter conhecimento dele. É como nós tratamos as pessoas no dia a dia. Porque nesse trato com as pessoas nós vamos desenvolver virtudes ou vamos manter o egoísmo. O orgulho, a vaidade e vai por aí. Então, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Então, não pode nem tocar. Aqui nós estamos falando aqui de entrar em relação. Então, tocar aqui define o campo atrativo. Então, não entrar em relação. Não convém entrar em relação. Nós aí temos na nossa vida cotidiana situações aí que não convém estar em relação. Pessoas. Não é faltar com a caridade, é questão de prudência, certo? Questão de prudência. Aí nós temos que ter prudência também com relação aí aos relacionamentos mesmo, aí de modo geral. Temos que ser, como se diz aí na gíria, temos que estar ligado, não é isso? Moçada diz aí, temos que estar ligado. Então, em relação, às vezes vai ser, se for uma relação na pauta da prática do bem, tranquilo, mas às vezes é uma relação complexa que se estabelece. Então, não convém mesmo não. Essa é uma questão de foro íntimo, certo?
foro íntimo. Cada um de nós é que vai saber o que tem que ser feito. Tem que ser feito. Nem nele tocareis. É porque às vezes nós estamos caminhando assim, ó, então, aí tem um buraco. Vai ter uma placa. Cuidado do buraco. Usando uma metáfora, certo? Mas aí você pode resolver, deixa eu ver o que tem nesse buraco aí e entra dentro dele. Vamos ver se ele é fundo. Então, você está arrumando, como a gente diz aqui na gíria, arrumando sarna para se coçar. Se eu cair, eu saio, tranquilo. Às vezes não sai. Você vai gostar do que achou no buraco e vai ficar emaranhado ali. Igual quando o André Luiz ia numa missão, É, eles falaram pra ele, não, aqui você não vai não, porque aqui você não... Se você for aqui, você não volta não. esse aí você vai ficar. Ele não deixa ele não deixar ele não. Porque era a problemática dele. Ele desencarnou por causa disso. Sífilis. Então era a problemática. Então se vai... Qual é o risco, né? É porque o que acontece é o seguinte, quando nós que somos ainda inferiores, vemos determinados quadros no plano espiritual, mas a gente vê com a imagem distorcida. E os espíritos superiores veem a imagem real. Então a gente vai ver aquilo como uma árvore, uma macieira com belas maçãs. Atrativo. Já os espíritos estão vendo que aquelas maçãs estão podres. Sim. E a árvore está seca. A Você gente entendeu? tá frondosa, bonita, cheia. Você entendeu a metáfora, certo? Aí o elemento vai e não sai. Porque o desejo cria todo encantamento. Aí, Cilada ao mesmo tempo. exatamente. Vai, pô. Vai que eu estou te vendo, como diz o outro. Aí o espírito vai rezando. Não, eu vou, né? Aí o espírito vai, então vai que eu estou te vendo. E fica só esperando o que vai acontecer. Porque às vezes a pessoa quer tão forte o desejo que não tem como a espiritualidade dizer barrar, não. Tem um caso no nosso lar, daquela noiva, que quis lá atrás do noivo voltar. E aí, não sei não. Não teve como barrar, ué. Que ela foi lá e... Aí ela voltou toda amarrotada depois, entendeu? Deixaram. Foi resgatada toda amarrotada depois, né? Depois de um certo tempo. De maca e tudo. Já estava lá, foi resgatada na colônia, estava bem, começou a sentir saudade, os apelos. Ela não estava bem mentalmente, desde que ela Não. chegou lá, ela estava... Aí ela acabou voltando, foi, né? Aí ficou um tempo lá, metade de um tempo. E voltou toda estropiada, toda mudizou, toda amarrotada. Aí aprendeu a lição. Aí não vai querer voltar mais, não. Então, são aí os problemas. Então, se fala, não vai não, melhor não ir. Para que não morrais. Então, às vezes a pessoa quer testar a autoridade. Não, eu me garanto. Eu me garanto. Aí vai testar a autoridade, certo? Quer testar a autoridade, aí se dá mal. A maioria das vezes se dá mal. A gente vê, por exemplo, aí pessoas que compram carros possantes e aceleram, participam de racha, aí se dão mal. Geram tragédias. Já viu o chamado testar a autoridade, certo? Melhor não fazer esse tipo de coisa, né? Testar a autoridade, não. Vamos ser prudentes mesmo. E vamos seguir em frente. Então, para que não morrais. Então, se entrar em relação para testar a autoridade, pode comprar problemas aí para existências subsequentes. Então a morte aí representa a expiação.
representa que o sentimento inferior prevaleceu. O sentimento nobre foi negligenciado. O bom conselho. Então houve uma morte ali. Morte consciencial, vamos colocar assim. Negligência e só o futuro, novas experiências, novas oportunidades é que vão ressuscitar sentimentos que foram ali menosprezados. Tranquilo aí? Vamos em frente? Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então a serpente, nós já estamos aí repetindo, certo? Diálogo, o plano do pensamento. São os espíritos incentivando, amigos, nossos sentimentos, os desejos, as emoções. E eles vão incentivar. Os bons espíritos vão incentivar sempre os bons sentimentos. E os atrasados, os imperfeitos, vão incentivar nossas paixões. Então é preciso saber sempre se está o que estão vivenciando num dado momento, está de acordo com a lei de Deus, está de acordo com os ensinamentos que nós estamos aqui estudando, que nós estamos querendo progredir, avançar espiritualmente. Então esse movimento aí é um movimento importante, o movimento da consciência desperta. Certamente, para que não morrais. Então, os mandamentos divinos, o objetivo dele é nos tirar dessa morte, que é a morte que a expiação representa. Quem está sob a expiação está morto sob um determinado aspecto. Às vezes alguém precisa renascer sem a visão, está morto para a visão. Surdo, morto para a audição. Tem um problema mental grave, então a inteligência está morta, porque utilizou mal a inteligência. Então renasce. Por quê? Porque a inteligência é obliterada? Para que os bons sentimentos tenham oportunidade de aflorar. Porque o elemento está tão condicionado a buscar apenas o conhecimento e não praticar o bem, praticar o amor, que ele entra no círculo vicioso ali do egoísmo. Então, uma reencarnação em que a mente, a inteligência não vai ser favorecida, e vai ser inclusive dificultada, vai possibilitar que os sentimentos sejam movimentados, junto ali do pai, da mãe, da parentela. Então o espírito dá uma oportunidade, tem uma oportunidade para que os sentimentos floresçam. E depois, com os sentimentos fortalecidos, bons sentimentos, numa próxima existência ele retoma o trabalho da inteligência. Mas agora ele tem vamos colocar assim, uma coraça de bons sentimentos que vai ajudá-lo a utilizar bem aquela inteligência. E no nosso meio espírita, de um modo geral, nós temos grandes inteligências fracassadas no passado. Grandes inteligências que estão utilizando o intelecto para estudar o espiritismo, que é uma doutrina com indiferenciado, que exige um esforço intelectual, mas propositivo da prática do amor. Porque se nós estudamos o espiritismo, mas não praticamos o amor, nós estamos perdendo, deixando de nos alimentar do fruto mais importante. Certo?
Então a serpente disse à mulher. Então aqui é o diálogo plano mental, né? Já temos falado bastante disso. A mulher definindo aí o plano dos nossos sentimentos, vamos dizer, inteligência emocional, vamos colocar assim. Então aqui é um diálogo entre o que se deseja e o dever, por exemplo. O desejo e o dever. Às vezes o desejo quer chutar o balde. O dever diz, engole seco. Não. Então, nós vamos ouvir o dever, porque o nosso problema está aí. Sim. O problema é obediência, né? Obediência. É o que está correndo aqui. E o dever é impositivo. Nós necessitamos dele. É desagradável? É desagradável. Mas é como os Espíritos dizem, é o melhor que está tendo para o nosso progresso. Melhor cumprir o dever mesmo murmurando internamente, do que chutar o balde e deixar Deus dará. E eu quero ser feliz, vou ser feliz e isso não... Nada me dirá. Aí se lasca. E depois vem remorso, arrependimento, complexo de culpa. Aí vem experiências mais dolorosas depois. Então, é nesse sentido aí que nós vamos... Em vez de comer a maçã é gostoso, né? Abacaxi. Abacaxi, em vez de comer abacaxi, nós vamos engolir jiló, porque é melhor para nós no momento, entendeu? Tem gente que gosta. Pimenta. Eu só Giló é bom, gilózinho frito eu gosto. interpreta tão literal a Bíblia, que acho que foi daí que tiraram a fruta, né? Foi. O tal da maçã, né? Por Que não quê? tem, É né? agradável à vista, né? Que não tem, né? É agradável à vista, né? É. Maçã, macieira. Já viram um pé de maçã? Eu já vi, é bonito. Não. Macieira? É. Não sei. Se Maçã é bonita no pé, então é bonito. E aí fizeram uma analogia aí. Então a serpente aqui, quando nós falamos, então a serpente disse à mulher. Então aqui a questão aqui da serpente, definindo o sentido de astúcia. Astúcia. Todos nós temos essa astúcia, porque a serpente representa o substrato da nossa evolução. É como se nós, vamos colocar assim, é como se nós, atravessando toda a fieira do reino animal, nós desenvolvemos a serpente, que é a capacidade astuciosa, que é o pensamento. E é o pensamento. Aí nós vamos direcionando o pensamento segundo os interesses. Aí nós vamos criando filosofias, sistemas políticos, de acordo com o interesse. É assim que a coisa vai indo. Vamos manipulando as pessoas, astúcia, de acordo com o interesse. Dominando, submetendo, e aí vai. Então nós temos que ter aquele cuidado que Jesus definia. Mansos como as pombas e astutos como a serpente. Tem que associar. Não podemos associar a astúcia com o egoísmo, não, que nós vamos nos dar muito mal. Temos que associar com a simplicidade, com a humildade, com a bondade, usar a astúcia para o bem, com a capacidade de estabelecer artimanha, estratégia para a realização das boas coisas. E não mais para favorecer o interesse pessoal, o egoísmo, o orgulho, que é a base da criminalidade, a base da desobediência às leis. Astúcia para entender objetivos egoísticos. Na contramão dos 10 mandamentos. Porque todos os crimes,
vão na contramão dos 10 mandamentos. Então, essa serpente aí define o nosso substrato aí da evolução que nós fomos desenvolvendo no processo, foi colocado no coração do homem para a realização de grandes coisas, não para o mal. Questão 907 do livro dos Espíritos. A gente tem sempre que lembrar isso, porque alguém pode pensar assim, então nós somos criados para o mal. Não. Fomos criados para o bem. Quando nós distorcemos as leis, acreditando mais em nós mesmos, nos sentimentos complexos, favorecendo o egoísmo, o próprio fruto desse movimento vai ser um fruto amargo que vai nos levar para o caminho correto da felicidade. E o mal é o seu próprio remédio. Você se lembra da questão 964 do Livro dos Espíritos? Vamos relembrar? Eu gosto muito dela porque ela é bem... Qual que é? 964, ela é bem didática. Ó, mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Porque a maioria das pessoas acredita num Deus intervencionista, punitivo, que vai castigar, que está vigiando, e vai te castigar. Não é isso que as religiões ensinam, de modo geral? Mas não é assim. Os Espíritos estão dizendo aqui, ó. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, como quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. E ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim, em tudo. Então, se nós vamos alimentando o egoísmo, o próprio egoísmo vai trazer as consequências amargas para nós. Na pauta da lei natural. Da lei de atração natural. Da lei de sociedade. Nós vamos atraindo, volta. Se nós prejudicamos alguém, nós vamos voltar a conviver com esse alguém. Não tem como fugir. A não ser que aquele espírito que foi prejudicado seja evoluído, tenha seguido o seu caminho, compreendeu a lição. Mas nós vamos conviver como semelhante àquele irmão. Que vai gerar a mesma experiência. Vai gerar a mesma experiência. Então precisa ter um controle. Tem um anjo guardião que nos acompanha. E vai nos ajudar ali, barrar às vezes a presença de um espírito. Certo? Na infância, na juventude, por exemplo. Mas esse espírito não tem como ele derrogar as leis da natureza. Lei da atração mental é uma lei da natureza. Não tem como derrogar. Muitas vezes aquela lei de conexão ali, ela só vai ser quebrada no tempo com o amor entre os elementos. Uma obsessão, por exemplo. Às vezes não tem como os espíritos retirar plenamente o obsessor. Ele vai ter que ser filho. Reencarna como filho. Tem situações até que pode ocorrer até um desequilíbrio muito grande, né? Interferir de uma forma drástica.
Retirar na mapa. Nós não vemos isso nas obras de André Luiz. Tem uma obra lá que fala isso. simbiose. Tem ali uma ligação de séculos, aí, É. reencarnação. Por isso que é importante nós estarmos atentos realmente a esses ensinamentos e buscar vivenciar. Né? Buscar vivenciar. Bezerra de Menezes com o filho dele também aconteceu isso. Ele conseguiu romper lá, mas ele não sabe o que aconteceu no futuro, você sabe? Não, mas naquele momento o espírito foi retirado. Quando ele desencarnou, o espírito foi. Sim, mas e depois o futuro? Ah, é. Do Bezerra de Menezes? Tem essa história. É. Doutrinando lá um obsessor encarniçado lá, muito custo ele conseguiu. Ah, tô falando. Mas o futuro, ele não sabe o que aconteceu no futuro. Não, eu não estou falando isso, não. Estou falando quando ele estava fazendo um atendimento numa casa, na casa espírita. Eu posso ser que eu tenha me enganado, mas eu lembro de que eu li isso em algum lugar. Não, o que eu sei é que tinha um espírito que perseguia o filho dele. Sim. É. Aí ele dialogou com esse espírito, custou a convencê-lo a deixar o filho. Aí os espíritos falaram com ele assim, ele vai ser atendido, mas logo quando você chegar em casa, seu filho vai estar desencarnando. Pois é a questão. Né? E o futuro? Isso que eu queria dizer, e o futuro? Aí Não é? não sabe. Não. São ligações aí de milenares, simbióticas aí, milenares aí. Os dois estão se comprometendo em ações complexas do passado. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então aqui a consciência vai estabelecendo é isso? Então aquela euforia que às vezes o elemento sente, né, com um propósito que está ali lutando, né? Que quer uma coisa, a consciência diz que não, aí ele, não, eu não quero, aí vem, certamente vai dar certo, aí vem aquela euforia, certo? Está na pauta da aprendizagem. Então, assim, às vezes a gente está numa encruzilhada da vida e tomar uma decisão, certo? Tomar uma decisão. Aí a gente fica, o que eu faço, meu Deus do céu? Os espíritos vão, a gente faz a oração, faz a prece, pede ajuda e escolhe um determinado movimento, certo? Às vezes aquele movimento materialmente não vai ser o certo, não é? A pessoa aí, poxa, os espíritos deviam ter me ajudado aí, ó, eu fiz a prece, meditei, escolhi, mas estava na porta da lei. É a aprendizagem que o espírito precisa daquela escolha. Estava no planejamento, cara, o espírito não pode fazer nada. Certo? Mas o importante é o que a pessoa aprendeu com a experiência. Porque a gente está acostumado a ver as coisas em termos de sucesso material. Certo? Às vezes não teve sucesso material, mas teve sucesso espiritual. Depois que passou o período de turbulência ali, lá na frente, qual o resultado? É o quê? Paz do espírito. Foi turbulento, foi difícil, mas gerou o resultado espiritual. Que às vezes o elemento foi tirado de um caminho de sucesso material que ia levá-lo para situações difíceis. E não estamos nem falando daqueles que forçam a porta, porque tem gente que força a porta. Força a porta. Em determinadas posições na Terra. Forçam a porta e entra por uma porta que era para outro entrar. Pessoa com suas ligações, seus contatos, consegue passar por cima. Tem um sucesso estrondoso, mas e depois?
Como é que vai ser? E tem gente espírita que faz isso, tá? Força na porta. Porta dourada. É a árvore agradável à vista. A pessoa não percebe que está sendo levada pela própria concupiscência e outros no processo, então isso é complexo. Certamente, então a serpente ali naquele diálogo, certamente não morrereis. Então, é o nosso eu interior dizendo, não vou morrer, vou ser feliz, vou me dar bem, vou vencer, vou ter força. Às vezes, é a questão da irreverência, né? Não podemos ter irreverência, não. Tem que ter sempre um senso de zelo, humildade e reverência. Reverência para com as coisas. Então aí é a força do instinto, esse certamente não morrereis. É a força do instinto a ser vencida pela vontade. Que às vezes é a voz da ambição pura. A voz da ambição pura. E que vai propor desafios aí. Depois que a escolha é feita, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aproveitar para crescer naquela escolha. Aproveitar para crescer. Porque todas as oportunidades são para o crescimento. E as escolhas estão na pauta do que a gente precisa, certo? Então, a gente é tirado de um caminho e vai... São reflexões que ele vai fazendo, né? Porque na vida, acho que na nossa vida, todo mundo tem esses momentos, não tem? Essas escolhas e tal. E faz a prece. Medita. Pediu um amparo divino. Fez a escolha foi acertada. A gente pode até achar que não foi. Mas ela foi acertada. Por quê? O substrato da escolha foi um bom desejo, um bom sentimento. Toca o barco e vamos em frente. Desde que não seja uma escolha por uma ação criminosa. Aí não tem... Aí não... Nós estamos falando de coisas, né? Positivas na vida. Como o nosso mundo é um mundo ainda bastante complexo, bastante desigual, então muita gente vai fazer escolha difícil, vai fazer escolha que não vai dar certo. Muita gente. Então, calma, serenidade, paciência, lutar para se dar bem naquela área, espiritualmente falando. Igual falando aquela oração da serenidade, né? É. Compreender o que não pode ser mudado. Quer dizer, Entendeu que pode ser mudado. daquilo é que tinha que ser. É. Certamente não morrereis. Então, aqui tem uma meia-verdade que é a seguinte, de fato a morte não existe, não vai morrer. Mas tem a morte moral. Morte moral é que é a mais dolorosa. E a morte moral implica em consequências aí no campo do espírito. Parece que é a mesma coisa, mas eu acho que não é, porque Deus fala assim, certamente morrerás. Né? Fala no 2. Sim. Aí a outra fala assim, certamente não morrerás. É. Parece ser a mesma coisa, mas dá um efeito, acho que diferente. Quando você fala assim, certamente não morrerás. Então, assim, é como se diminuísse as complicações. Exatamente. As consequências ficam menos... Porque a serpente está levando aqui, talvez, para o lado desses diálogos, para o lado da morte física. É. E a outra é a morte moral. Sim.
Aí você vai reencarnar em situações difíceis. E também, eu acho também que fortalecendo a decisão da outra É, de chutar o balde. É. né? Você gostou do fruto, vai ser feliz. É isso, é. Aqui parece um sofisma, né? É isso. É sofisma. É, Para enganar mesmo. ué. A meia verdade. Sim. Porque o sofisma é um argumento que se estabelece com má fé. Duas premissas e uma conclusão. Mas sempre com o objetivo da má fé. Sofismo. Mas Por isso que né, eu não considero Sócrates sofista. Não sei se no campo da filosofia alguém considera. Não. Não era sofista. Mas Sócrates lidou com os sofistas. Quando você fala assim para uma pessoa que está doente, olha, essa doença você certamente morrerá. Então, eu estou confirmando que a púrpura da morte é quase que bem maior do que da vida. Quando você fala assim, certamente não morrerás, eu estou falando que a chance dela não morrer é bem maior do que morrer. Então, aqui é uma aliviada. No 3 aqui, ele fortalece a vontade da outra. Eu estou me justificando que eu não vou, provavelmente não vai acontecer nada comigo. Né? Posso ir que tá tudo bem. Como diz na gíria, eu vou se dar bem. E às vezes a gente fala Eu isso. se dei bem. Eu se dei bem. O pessoal brinca com Você esse tá erro feliz, em português. Você tá feliz? Tô. Então você que importa. Mas você não sabe qual que é o fundamento não sabe qual é o fundamento dessa felicidade aí, né? Felicidade mundana, né? Não sabe qual que é o fundamento dessa felicidade aí? O importante é ser feliz. Às vezes a felicidade está baseada em comer o fruto proibido. Aí não vai se dar bem, não. Vai se dar bem agora, o efeito, a euforia e tal, mas depois, com o tempo, metade do tempo, vem culpa, remorso. Então é isso aí, nosso tempo avançou. Na semana que vem nós vamos entrar no versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal.